Os mais desejados no mundo corporativo. Quem são esses profissionais mais desejados hoje no mundo corporativo? Sem sombra de dúvida, são aqueles considerados com um alto grau de maturidade. E a maturidade, então, nós podemos considerar que é o cartão de visita desses profissionais. Olá, eu sou Lourdes Rosalém, mentora de líderes e executivos, e nós vamos conversar um pouco hoje sobre maturidade pessoal e profissional. Então, sempre que nós pensamos em o que é preciso para ser um profissional bem-sucedido no mundo corporativo, nós elencamos uma série de habilidades e comportamentos, mas quase sempre nós nos esquecemos de um ponto fundamental, a maturidade. E essa maturidade, ela vem expressa na forma de como as pessoas encaram as dificuldades, como elas reagem diante de determinados problemas de relacionamento, por exemplo, como elas reagem diante das frustrações pelas quais elas passam, ou mesmo diante das expectativas que elas criaram, principalmente com relação ao sucesso profissional. Há hoje uma epidemia global de descontentamento. E o que nós vemos são profissionais com dificuldade em serem felizes, em criar meios para lidar com situações diversificadas, com situações harmônicas e produtivas. E a explicação disso está muito em função do excesso de informações, do excesso de estímulos e de reforço, muitas vezes exagerados, por parte da família. Por exemplo, alguns dizem, eu quero ser diretor da empresa, mas atenção, se eu não tiver a competência de entender que eu preciso de um certo grau de humildade e vontade para desenvolver alguns aspectos do meu comportamento, ou seja, a minha maturidade pessoal e profissional, eu não vou muito longe. Então, desenvolver a maturidade é um trabalho diário frente a si mesmo e frente aos outros. As pessoas imaturas, elas apresentam um descompasso entre a idade cronológica e a idade mental. E isso é logo percebido nas primeiras conversas, nas primeiras atitudes, na forma de se relacionar com os outros, nas reações muito infantis e muitas vezes desproporcionais àquelas situações apresentadas. Então vamos lá ver alguns sinais de maturidade profissional. Um deles, o autoconhecimento. Então profissionais com alta maturidade, eles se conhecem muito bem. Essa é uma disciplina que nós temos que estudar com muito afinco, com muita persistência, mas infelizmente é onde as pessoas mais negligenciam o autoconhecimento. Quando as pessoas se conhecem em profundidade, elas conseguem sair da inércia e conseguem observar as próprias ações e reações e monitorar os pensamentos e as crenças, monitorar a sua relação com as demais pessoas e naquilo que elas podem melhorar. Elas reconhecem a importância do feedback e elas buscam isso diariamente. Buscam leituras apropriadas sobre o assunto, elas leem muito sobre filosofia, sobre meditação, elas entendem a importância do coaching na vida e elas procuram manter conversas bastante profundas e honestas com o mentor. A jornada do autoconhecimento ela é fascinante, pois aumenta a autoconfiança, que muitas vezes pode até ser uma das causas daquele descontrole emocional que a gente vê por aí. Autoconhecimento, ela traz mais assertividade no trabalho e com muita segurança nós podemos afirmar que ela nos ajuda no equilíbrio emocional. Então, quem tem maturidade também emocional, tem estabilidade emocional. Quando o profissional é estável emocionalmente, todos sabem o que esperar dele. O imaturo, não. O imaturo se comporta cada hora de uma determinada maneira. Ele é frágil em seus relacionamentos, os seus sentimentos se movem como um pêndulo, cada hora para um lado, e o seu estado de ânimo e produtividade é alterado ao menor descontentamento. Quem tem maturidade pessoal, profissional, também tem um projeto de vida definido. Ele não se deixa levar pelo improviso na sua vida pessoal e profissional. E aí nós temos que lembrar que sempre que a gente se encontrar do lado da maioria, é hora da gente parar e refletir. Então, o que é que eu faço para ser diferente? O que eu faço para conquistar meus objetivos, para chegar onde eu desejo? E eu posso afirmar, tenha um projeto de vida por escrito. Saiba o que você quer para o próximo ano, para daqui 2 anos, 5 anos, e vá traçando ações para que você possa fazer essas conquistas. E a gente tem que lembrar também
que nós somos os únicos responsáveis por estarmos onde nós estamos hoje. A cada dia você tem a escolha de recomeçar, de fazer algo diferente. Então, comece a pensar o que você quer. O que é ter sucesso para você? Quais são as suas paixões? O que você deixou para trás que antes fazia todo sentido para você e que de repente você abandonou? E muitas outras coisas, muitas outras perguntas que a gente deve se fazer para construir nosso projeto de vida. E nós também podemos assim, ó, esqueça o seu passado. Quem você decidiu que você realmente é agora, né? Quem você decidiu se tornar, né? Ter um projeto de vida escrito é muito valorizado no ambiente corporativo. E quem tem maturidade também não se deixa bater de pronto pelas expectativas que não foram atendidas. Então, normalmente os profissionais são educados para alcançar as suas vontades de uma forma mais madura, entendendo a necessidade que a gente tem que ter um tempo de maturação e um tempo de preparo para que as coisas possam acontecer. Então, consequentemente, quem é maduro profissionalmente não fica mudando de emprego a cada expectativa que não foi realizada. Mas nem tampouco ele se acomoda ali naquele mesmo emprego por anos a fio, mesmo estando insatisfeito. Eles ficam insatisfeitos, mas eles não são pessoas comprometidas com a organização e nem tampouco com seus colegas. Por quê? Porque eles se consideram injustiçados, porque eles se consideram pessoas que não são valorizadas. Profissionais imaturos têm baixa tolerância a frustrações, têm pouca capacidade de superar as adversidades que surgem a todo momento no nosso trabalho, né? Eles se refugiam no mundo próprio, eles terceirizam aos outros a responsabilidade pelos seus erros, pelas suas faltas e pelas suas escolhas. Quem tem maturidade profissional sabe lidar com diferentes pontos de vista. Eles não agem com impulso egocêntrico, onde só o que importa é o seu ponto de vista, onde acredito que somente a sua visão de mundo é a correta. E quando ele é imaturo, ele parte sempre para um confronto de ideias, podendo até algumas vezes chegar a algumas agressões verbais, com total descontrole e falta de respeito ao outro. Eles acabam sempre discutindo por qualquer coisa, levam tudo para o lado pessoal. Quem tem maturidade demonstra segurança. Eles não precisam ficar se reforçando o tempo todo as suas qualidades, falando de si, de quanto que ele é aceito pela equipe, de quanto ele é aceito pelos pares, pelos superiores, do quanto ele é bom, de quanto ele é querido, né? Quem tem maturidade profissional usa a competitividade dentro de limites aceitáveis. Eles não assumem posturas arrogantes, aquele que sempre sabe tudo, ignorando o que o outro tem para oferecer. E eles também não compartilham aquilo que eles sabem para ajudar no crescimento das outras pessoas. Quem tem maturidade mantém as brincadeiras e aquela expansividade dentro de limites moderados. Bom humor no ambiente de trabalho é fator muito importante para os profissionais de sucesso, mas brincadeiras em excesso impactam na produtividade, podem gerar conflitos e também causar muitos constrangimentos no ambiente de trabalho. Então, gente, não se mostre empolgado demais, querendo ser o centro das atenções. E cuidado também com as gargalhadas. Quem tem maturidade também se preocupa com a sua reputação. E reputação diz respeito às nossas ações, ao nosso comportamento, ou seja, aquilo que fazemos e dizemos também é muito importante. E também é importante aquilo que dizem de nós. Então, vamos ficar atento ao que as pessoas também falam de nós. Quem tem reputação, quem se preocupa com a reputação, tem compromisso com o trabalho, compromisso com prazos, compromisso com a forma como trata os outros, sem excesso de brincadeiras, atuando numa comunicação correta, se preocupando com a cortesia para com as pessoas, com uma postura muito adequada nas redes sociais, né? Lembre-se bastante disso. A gente leva anos para conquistar uma reputação, mas basta um passo em falso para a gente perder e dificilmente nós vamos conseguir reconquistar. Quem tem maturidade também se preocupa, não se preocupa
em ser aquele bonzinho, mas sim, ele age com senso de justiça, lembrando sempre que os resultados do trabalho e a produtividade são coisas muito importantes. Eles trocam aquela palavra, eu me dou bem com a minha equipe, pelo eu e a minha equipe temos bom entrosamento e nós conseguimos manter uma produtividade alta. Então, vamos lá, alguns pontos de atenção para aquilo que pode minar a nossa energia. Com isso, causar descontrole emocional e nos fazer sermos vistos como pessoas imaturas no nosso ambiente corporativo. Uma delas, energia física. Ou seja, vamos nos preocupar com uma nutrição adequada, com um sono adequado, com ter um descanso realmente adequado, né? Praticar exercício físico, que isso pode ser corridas matinais, pode ser nos finais de semana, mas isso tudo vai nos dar energia suficiente para a gente não ser uma pessoa descontrolada emocionalmente, porque o desgaste físico, a falta de energia, né? Isso nos causa realmente descontrole emocional, fazendo com que a gente, com que isso comprometa o nosso dia a dia no trabalho, tendo reações, muitas vezes, emocionais totalmente descompensadas. Um outro ponto é a energia emocional. Nós temos que começar a nos perceber, a reconhecer o que desperta nossas emoções, tanto as positivas quanto as negativas, e aprender a controlar nossas reações. Um outro ponto é a energia espiritual, ou seja, eu ter clareza dos meus valores, clareza de uma religião, da espiritualidade, e aí não importa o nome que a gente dê. A nossa vida pessoal e nossa vida profissional, ela deve estar alinhada com aquilo que nós acreditamos. A gente precisa começar a ver sentido e propósito naquilo que nós fazemos. Uma outra coisa bastante importante e interessante é a meditação. São técnicas de respiração. Alterações emocionais modificam muito o nosso ritmo respiratório. Então, a respiração mais lenta nos permite administrar a nossa energia emocional. Comece, então, a perceber como é que está a sua respiração. Quando nós estamos em estado normal e também quando nós estamos em estado emocional abalado. Comece a praticar esse controle. Pausas durante o trabalho são extremamente importantes. Um cafezinho, uma conversa informal, ou desconectar-se do celular, né? Então, são coisas que nos ajudam a manter o nosso controle emocional. A ter atitudes positivas, pensamentos positivos, senso de humor, a forma de encarar a vida, a importância de ter gratidão diária pelas coisas que nós temos, isso tudo nos livra do mau humor. Né? Elevar nossos níveis de energia e de felicidade nos permite uma vida mais controlada, com mais maturidade. Se você tem algum colega de trabalho que age com total descontrole emocional, vamos ajudá-lo? Isso poderá ser um grande treino para você. Então, coloque em prática. E ao colocar em prática, vamos começar assim. Faça um comentário curto, simples, objetivo. Por exemplo, comece falando assim para o seu colega. Olha, quando você perde a paciência e diz coisas muitas vezes de forma exagerada, de forma alterada, né? Se nós começarmos assim, dessa forma, nós vamos ter como objetivo de chamar a atenção dessa pessoa. Chamar a atenção no sentido de minimizar a reação defensiva. O comentário deve ser curto, direto ao ponto, sem emoção, evitando-se assim que o outro discorde e se retraia. Descreva também o efeito negativo que esse comportamento gerou. Como, por exemplo, olha, quando você perde a paciência e diz coisas, às vezes, de forma exagerada, de forma alterada, eu me retraio. E aí, eu não tenho oportunidade de expressar a minha opinião. Então, gente, o importante é a gente fazer essa conexão entre o comportamento da pessoa e o impacto que isso gerou em mim. E, para finalizar, fale dos seus sentimentos. Olha aqui, quando isso acontece, eu me sinto desvalorizado e a minha autoestima fica abalada, principalmente quando isso acontece na frente dos outros. Falar dos nossos sentimentos torna a mensagem mais assertiva e mais forte. Então, vamos juntar as três partes? Vamos ver como é que nós podemos falar para o nosso colega, para os nossos pares? Olha, quando você perde a paciência
e diz coisas, às vezes, de forma exagerada, de forma alterada, eu me retraio. E eu não tenho oportunidade de expressar a minha opinião. E quando isso acontece, eu me sinto desvalorizado, a minha autoestima fica abalada, principalmente quando isso acontece na frente dos outros. Então, gente, uma coisa importante. Vamos começar a treinar a nossa percepção de como nós agimos diante de situações diversas. Vamos pedir a colaboração dos nossos pares, dos nossos colegas, dos nossos gestores para nos ajudar nisso. Vamos ajudar outras pessoas ao nosso redor a começar a se perceber e mudar as suas atitudes. Ok? Isso é prática diária e isso muda completamente a nossa vida e ajuda também a mudar a vida das outras pessoas ao nosso redor. Ok? Se esse vídeo fez sentido para você, se contribuiu para a sua reflexão e para começar a melhorar as suas relações pessoais e profissionais, dê um like aqui. Assine meu canal aqui no YouTube e compartilhe com seus amigos, ok? Deixe lá seus comentários. Um forte abraço.